E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nessa aula a gente vai trocar uma ideia a respeito de uma aplicação bem legal de ângulos, que é a parte de paralelismo. Espero que você goste e se você gostar, faz aquele procedimento padrão. Se inscreve no canal, dá aquele like, vamos fazer esse canal crescer. Bora pro vídeo. Imagine o seguinte, a gente tem um par de retas RS que são paralelas. Então aqui a gente tem uma reta R paralela, uma reta S. E aí a gente vai traçar aqui uma transversal T, uma reta transversal T a essas duas retas. Quando a gente fizer isso, a gente vai determinar aqui, ó, 4 ângulos nessa reta R e 4 ângulos aqui nessa reta S. Do que trata o paralelismo? De como esses 4 ângulos aqui se relacionam com esses 4 ângulos aqui de baixo. Ok? Então primeiro vamos dar nome para eles. Bom, primeiramente, o que são ângulos correspondentes? Ângulos correspondentes são ângulos que ocupam a mesma posição. Então, por exemplo, lembrando sempre que eu estou relacionando um ângulo que está nessa reta R com um ângulo que está nessa reta S, tá? Então, ó, o ângulo A, quem é que está ocupando a mesma posição do ângulo A na outra paralela? É o E. Então, o ângulo A e o ângulo E, eles são aqui um par de ângulos correspondentes. O que mais? Ó, o ângulo B com o ângulo F. O B e o F também ocupam a mesma posição. Ó, o ângulo C e o ângulo G. C e G também ocupam a mesma posição. E finalmente, ó, o ângulo D com o ângulo H. O D e o H também ocupam a mesma posição. Então esses são os pares de ângulos correspondentes que a gente tem. O que seriam ângulos alternos internos? Bom, alternos internos significa que estão em lados alternados em relação à transversal, e se é interno significa que está entre as duas paralelas. Então, olha só, o ângulo D ele é alterno interno do F. Ó. Então, o ângulo D e o ângulo F eles são alternos internos. Que mais? Ó, o ângulo C e o ângulo E também são alternos internos. Então, o ângulo C e o ângulo E também são alternos internos. Continuando a nossa classificação. Ângulos alternos externos. O que significa isso? Eles estão em lados alternados em relação à transversal e estão fora das paralelas. Então, por exemplo, quem são os ângulos alternos externos? É o A e o G. Então, A e G são ângulos alternos externos. E o ângulo B com o ângulo H. O ângulo B e o ângulo H, eles também são alternos externos. O que são ângulos colaterais internos? Bom, colaterais significa mesma lateral, eles estão do mesmo lado em relação à transversal. Se é interno, significa que eles estão entre as paralelas. Então, quais são os ângulos que são colaterais internos? Ó, o D e o E, tá vendo? Então, o ângulo D e o ângulo E, eles são colaterais internos. O ângulo C e o ângulo F. O ângulo C e o ângulo F, eles são colaterais internos. Ok? E por fim, os ângulos colaterais externos. O que são ângulos colaterais externos? Colateral significa que está do mesmo lado da transversal. Se é externo, está fora das paralelas. Então, quem seriam esses ângulos? Ó, o ângulo A e o ângulo H. Ó, A e H. E o ângulo B e o ângulo G. B e G também são. Bom, depois que a gente reconhece quais são os ângulos correspondentes, alternos e colaterais, a gente tem que lembrar da propriedadezinha que envolve esses ângulos, né? Olha, os ângulos correspondentes e os ângulos alternos, todos eles são congruentes. Então, ângulos correspondentes, eles são congruentes. Um par de ângulos alternos internos, eles são congruentes. Um par de ângulos alternos externos são congruentes. Então, olha só para a gente ter uma ideia. O ângulo A e o ângulo E, eles têm a mesma medida, tá vendo? Vamos fazer a mesma marquinha neles, são correspondentes. Quem mais? Ó, o ângulo C com o ângulo G são correspondentes. Olha, o ângulo D com o ângulo H são correspondentes. Olha, o ângulo B com o ângulo F são correspondentes. Tá vendo? Então, esses são os ângulos correspondentes, que são congruentes. E os ângulos colaterais, o que eles são?
eles são suplementares. Então, os ângulos colaterais, sejam eles internos ou externos, são suplementares. Então, são suplementares. Ok? Essas são as propriedades envolvendo aí os ângulos no paralelismo. Ok. Relações angulares nos triângulos. A gente consegue demonstrar algumas relações angulares no triângulo importantes a partir do paralelismo. Então, por exemplo, soma dos ângulos internos, que é uma relação super importante e eu acho que quase todo mundo conhece. Como é que a gente faz para provar qual que é a soma dos ângulos internos no triângulo? É super fácil. Ó. Basta partir do ponto A aqui, ó, você traçar uma reta R paralela ao lado BC. Ó. Com isso, o que a gente vai ter? Que esse ângulo θ, ele é alterno interno desse aqui, ó, então ali é θ também. E esse ângulo beta, ele acaba sendo alterno interno daquele ali, então aquele ali também é beta, tá vendo? Se a gente somar esses três ângulos aqui, ó, o θ mais o alfa mais o beta, os três juntos dão um ângulo raso. Então aqui a gente acabou de mostrar por que a soma dos ângulos internos dá 180, beleza? Soma dos ângulos externos. Bom, eu quero saber quanto que vale x mais y mais z, que são os ângulos externos desse triângulo. Para a gente mostrar isso é super fácil. Ó. Esse ângulo aqui é um ângulo alfa, esse aqui vai ser um ângulo θ e esse aqui vai ser um ângulo beta, os internos, né? Você está observando que se a gente somar o x com alfa, vai dar um ângulo raso aqui, né? Então, o x mais o alfa dá um ângulo raso. E o beta mais o y também, né? Então, o y mais beta também dá um ângulo raso. E se a gente somar o z com θ, também vai dar um ângulo raso, né? Então, o z mais o θ também dá um ângulo raso. A gente tem essas três equaçõezinhas. Eu vou somar essas três equações membro a membro. Ó. Quando a gente somar essas três equações membro a membro, do lado de cá a gente vai ter x mais y mais z mais alfa mais beta mais θ. E do lado de cá 180 mais 180 mais 180, 540. Bom, isso daqui a gente já sabe, né? Quanto que é, né? Alfa mais beta mais θ dá 180. Esses três juntos, que nós vamos passar para o lado de lá, negativo. Daí a gente vai tirar aqui x mais y mais z vai ser 540 menos os 180, ou seja, 360 graus. Essa é a soma dos ângulos externos de qualquer triângulo. Propriedadezinha do ângulo externo, que é super importante, gente. E como é que a gente faz para mostrar essa propriedadezinha envolvendo o ângulo externo? É bem tranquilo. Olha, esse ângulo daqui de dentro, ele vale quanto? 180 menos x, ok? E se a gente somar 180 menos x mais o beta mais o θ, isso vai dar 180 graus. Se a gente simplificar isso aqui com isso aqui, ó, e a gente pegar esse menos x e passar para o outro lado, a gente vai ter que o x ele vai ser o beta mais θ. Ou seja, esse ângulo externo aqui, ó, ele é igual à soma dos dois internos não adjacentes. Essa propriedadezinha é super importante. Então, recapitulando, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, a soma dos ângulos externos de qualquer triângulo é 360, e cada ângulo externo é a soma dos dois internos não adjacentes a ele. Então, o x ele é o θ mais o beta. Ok? Um exercíciozinho para a gente poder fixar as ideias. Bom, o que está rolando? Observe a figura a seguir. A gente tem essa figurinha aqui. Aí ele fala assim, ó, nessa figura, CE é paralelo a BA. Ó, então, isso daqui, CE é paralelo a BA, que é isso aqui. Ó. Ok. Ele disse que a medida do ângulo BCD é 140, a medida do ângulo BAC é 75. Aí ele quer saber quanto que é essa medida aqui, ó, x, quanto é que é essa medida aqui, y, e quanto é que é essa medida aqui, ó, z. Bom, a gente primeiramente percebe que como esse lado aqui, ó, esse BA é paralelo a essa reta CE aqui, ó, esse segmento, esse ângulo aqui, ó, ele é alterno interno desse, ó. Então, de cara, você já pode falar que o y é 75 graus. Porque esse ângulo aqui
ele é alterno interno desse, né? Você tem duas paralelas cortadas por uma transversal aqui, ó. Outra coisa, esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo externo do triângulo ABC, tá vendo? O 140 é um ângulo externo do triângulo ABC. Então, o 140, ele é igual à soma dos dois internos não adjacentes, ou seja, x mais 75. Daqui a gente tira que o nosso x, passando o 75 para lá, ó, vai valer 65. Beleza. E a outra informação que a gente consegue tirar da figura é que esse 140 aqui, ó, e esse aqui, ó, eles são opostos pelo vértice, tá vendo? Então você pode falar que o y mais z também mede 140, como esse ângulo aqui de cima. Aqui é 140, aqui é 140 também. E aí, como a gente sabe o valor do y, 75 mais z é 140. Daqui, a gente tira que o z também vale 65. Então, ó, o x é 65, o y é 75 e o z é 65. Nós estamos falando, então, de quem? 65, 75, 65. Letra B de bola. Beleza? Espero que vocês tenham entendido tudo. Um grande abraço. Tchau.